Então, é uma questão que há pouco eu falava, né? Que eu acho que é um assunto que precisa ser melhor discutido, porque eu vejo aí desrespeito às pessoas adeptas de outras religiões, aos ateus, aos agnósticos, né? Nós não temos uma lei que proíba a veiculação desse tipo de conteúdo. Esse debate precisa ser mais amadurecido. Nós precisamos fortalecer os mecanismos democráticos previstos na própria Constituição. Precisamos de uma lei regulando com mais detalhamento esse tipo de aspecto, para que nós possamos ter os instrumentos jurídicos necessários para tomar providências. Como você tocou nesse tema, o Conselho da Comunicação Social é de extrema importância. É importância nós termos no Brasil um órgão regulador, como existe na Inglaterra, o Office of Communication, ou o Conselho Superior de Audiovisual na França, ou o Conselho de Televisão em Portugal, órgãos regulatórios para verificar isso, o cumprimento dessas finalidades que estão previstas na Constituição Federal. Isso é de extrema importância. Hoje nós não temos uma legislação, uma lei clara para dizer o culto pode, o culto não pode. Mas isso chama-nos a atenção que pessoas adeptas de outras religiões são obrigadas a assistir esses conteúdos numa transmissão de televisão que tem uma finalidade pública, sendo que elas não são adeptas, não fizeram essa opção. Mas você me permite um pequeno comentário em relação a isso que a Elvira falou antes, que é da maior importância. É importante que as pessoas percebam que não se pode perder o foco. O Ministério Público fez um trabalho profissional, profundo. A igreja, os dirigentes da Igreja Universal estão sendo responsabilizados por crimes graves, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Este assunto repercutiu na mídia, nas mais diversas mídias. A Folha foi a primeira a dar a notícia, jornais, revistas, televisões, inclusive de 5 continentes do planeta. Portanto, o assunto por si só é grave. É importante que se tenha clareza que o ponto não é a guerra entre televisões. Na verdade, o Ministério Público profissionalmente investigou crimes, levou à justiça e a justiça recebeu essa denúncia. O que significa isso? Essa acusação é absolutamente admissível. E agora a justiça precisa examinar, eles vão ter o direito à ampla defesa e, ao final, julgar se eles são culpados ou inocentes. Roseli, e como é que fica o fiel da Igreja Universal ou de outras igrejas, não é? Quer dizer, ele acredita, ele tem uma crença espiritual, religiosa, ele vai aos cultos semanais, ele dá uma contribuição e às vezes muito penosa para ele. E de repente essa guerra religiosa, comercial, que misturou tudo, e ele fica desprotegido. E se os bispos forem, o bispo for preso, como é que vai ficar? Quer dizer, vão ficar órfãos? É uma situação extremamente dramática. Eu não sou religioso, mas isso me preocupa, né? Essas pessoas fizeram da religião algo muito importante para elas. Justamente, né, Diniz? A questão é que a parte da religião, ela toca muito o íntimo das pessoas, né? Ela é uma escolha de consciência de cada um e, obviamente, nessa escolha feita, é muito difícil que qualquer dado objetivo venha a interferir, né? Agora, eu acho também importante lembrar esse ponto que você coloca. Você tem a questão política, que tem questão religiosa, tal, mas tem uma questão comercial que é séria, né? E é muito interessante que havia também digamos, quase que uma voz única, né, em termos de Brasil, onde a religião majoritária, obviamente, exercia todo o poder do seu prestígio como majoritária, e não havia polêmica. Quer dizer, a polêmica começa quando minorias religiosas começam a colocar sua mensagem também na telinha, né? Então, isso é importante lembrar que a composição populacional no Brasil vem mudando, isso, obviamente, muda também as reações, e isso também tem impactos comerciais, porque, claro, se anuncia nessas TVs, né, existem vendas e as pessoas buscam aquilo que elas estão também querendo ouvir. O que me parece nesse debate, que é muito sério e que você falava da falta, né, essa questão do Conselho Nacional aí de Comunicação Social, né, que me parece seria algo importante para ser debatido, né, logicamente a questão da informação, me parece, toda a parte de imprensa, né, a parte de debate de informação, seria muito importante que fosse sempre mantido absolutamente laico em qualquer TV, né,
E eu acho que essa questão está precisando de um debate urgente, um esclarecimento à população da questão das concessões, já foi dito, né? Mas o fiel ele vai se sentir sim abandonado, ele tenderá inclusive a reagir, talvez até violentamente, ou ele poderá se recolher e acreditar até que isso é um tipo de perseguição, porque muitas vezes, né, líderes religiosos na história da humanidade foram perseguidos. Então é assim um pouquinho imprevisível para onde isso pode levar. E me parece que é importante separar aí aquilo que é tomado como uma mensagem religiosa, né, que as pessoas acreditam, do que são os feitos meramente humanos. E por isso o Estado deve ser laico, né, justamente, porque a hora que começa a mexer com valores religiosos, fica muito imponderável mesmo. Né? Aliás, nessa linha do que comenta a Roseli, se você me permite, é importante frisar que a ação do Ministério Público não é contra a igreja. A ação é contra pessoas que praticaram desvios. Os fiéis têm todo o direito de fazer a doação do dízimo. O Estado brasileiro concede imunidade tributária. Para quê? Para que o dinheiro arrecadado seja revertido nas ações sociais, assistenciais, na programação religiosa da igreja. Não para que pessoas se enriqueçam do seu ponto de vista individual, patrimonial. E é isso que está sendo questionado ali. A lavagem de dinheiro, o enriquecimento de pessoas, à custa da boa-fé de pessoas que não sabiam da destinação que seria dada ao dinheiro que era doado à igreja. Ô, Dines, eu só... Sim, rapidamente. Uma coisinha que eu gostaria de... Rapidamente, estamos em cima da hora. É o seguinte... muitas vezes as religiões, as denominações religiosas, elas também têm mecanismos internos de controle dessas coisas, que também é importante lembrar, sabe? Que não é tudo hierarquizado, não, e talvez seja importante o pessoal ficar atento e começar a prestar atenção no lado mais humano das religiões também, né? Chegamos ao fim de mais essa edição do Observatório da Imprensa. Quero agradecer a presença do promotor de justiça Roberto Liviano, da jornalista Elvira Lobato e da cientista política Roseli Fishman. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.